Nós vamos dar início, então, ao nosso encontro dessa noite, e peguei a Elister aí de surpresa, né? Mas para fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus também para o nosso momento de estudo, que Deus ilumine nossa mente, mas, sobretudo, aqueça o nosso coração, né? Para que aquilo que a gente estudar e ver possa estar também tocando o nosso coração. Então, fechemos nossos olhos e oremos. Querido Deus, querido Pai de amor, neste momento, ó Deus, queremos te agradecer por estarmos reunidos em teu nome para aprender sobre a tua palavra, ó Deus, aprofundar cada dia mais sobre a história do seu povo, dos primeiros cristãos, todas as dificuldades que eles passaram e venham nos ensinar como agirmos nos dias de hoje. Queremos te agradecer antecipadamente já pela saúde do Klaus, pela saúde de todas as pessoas que estão colocando diante de ti, Senhor, os seus pedidos, o seu clamor, e já agradecemos, ó Pai, porque antes de pedirmos, o Senhor já nos atendeste. E assim, iniciaremos então com a Noemi esse momento de estudo que tem muito enriquecido, engrandecido nosso conhecimento sobre a tua vida, sobre a tua palavra e sobre a tua comunidade. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigada, Elister. Obrigada mesmo por aceitar o desafio. Então, o que você falou, Elister? Não ouvi. Me pegou de surpresa, eu estava aqui distraída, ainda fazendo umas coisas antes de começarmos, mas tá bom, estamos aqui à disposição. Foi ótimo. O Espírito Santo estava ali te usando e falou também através de você. Então, antes de ler um pouco sobre o texto, eu vou começar, né? A gente agora, entrando no capítulo 20 de Atos, nós estamos na terceira viagem missionária de Paulo, e agora Paulo está retornando, né, dessa viagem a Jerusalém, né? Ele está a caminho de Jerusalém. Deixa eu admitir aqui a Marília. Ele está a caminho de Jerusalém. E passava ali em Jerusalém, lá de Jerusalém, passava por muitas dificuldades financeiras. E é interessante que Paulo, mesmo estando longe de Jerusalém, ele estava longe fazendo a sua viagem missionária, ele conseguia ter notícia, né, da comunidade de Jerusalém, das necessidades, e ele, então, fez ali na região da Macedônia, levantou uma oferta para ajudar essa comunidade de Jerusalém. E ele, então, mandava os seus colaboradores, aquelas pessoas que estavam juntos com ele nessa missão, a levar também as ofertas para aqueles irmãos que estavam passando por necessidade. E agora, então, ele está se preparando, no capítulo 20, para zarpar da Grécia para a Síria. Mas ele, então, diz que quando ele estava para viajar, era na época dos pães asmos, época do Pentecostes, da Páscoa. Então, muitos dos judeus estavam voltando para Jerusalém. E, então, eles queriam iam de barco, né? E Paulo ia pegar ali, comprar a sua passagem e também de barco junto com aqueles judeus. Só que ele descobriu uma conspiração entre os judeus, as pessoas, os irmãos que conheciam Paulo e que também eram pessoas que participavam daquela comunidade, descobriram que aqueles judeus com quem Paulo ia pegar a carona, eles estavam planejando matar Paulo, estavam planejando jogá-lo no mar, né? Era uma forma deles darem sumiço com Paulo e sem deixar muito vestígio. Então, depois de descobrir, né, essa conspiração, Paulo, então, libera os seus colaboradores
que tem aqui no início do capítulo, são vários, né, que estão com ele, para que eles vá na frente, no mar, pelo mar, e ele então vai por terra, ele vai a pé, né, vai por terra sozinho. Então, parece assim um caminho meio que difícil, né? Essa volta e saída para Jerusalém era um desejo do apóstolo Paulo, e, ao mesmo tempo, ele sabia que aquela era a última vez que ele via aqueles irmãos cristãos ali na região da Macedônia, ali em Éfeso, e nas diversas comunidades por onde ele já tinha passado para fazer missão. Agora então, ele volta confirmando, né, cada comunidade, os seus presbíteros, chama os presbíteros, dá as informações, dá a bagagem que eles estão precisando, né, para continuar o trabalho de pastoreio. E ele, então, ele sabe que depois tem a festa do Pentecostes em Jerusalém. E Paulo queria chegar antes do Pentecostes. Gente, o Pentecostes são 50 dias após a Páscoa. Só que a gente tem que pensar que, naquela época, tudo era lento, né? Tudo era mais devagar. Por exemplo, ele fez a pé 32 quilômetros a pé, porque ele não pôde ir de barco, por conta da conspiração. Então, imagina fazer 32 quilômetros a pé e agora os seus companheiros vão na frente, ficam esperando ele em Troade, né? Em Troade, Paulo com os irmãos no sábado para partir o pão, e porque Paulo queria ir logo para Jerusalém. Então, ele queria passar para aqueles irmãos, para os presbíteros, para a liderança daquela comunidade, ele queria dar todas as instruções, né? E não tinha muito tempo, ele não tinha muito tempo. Então, ele começou, então, a reunir com esses irmãos e começou a falar da palavra de Deus. E eu passo a ler agora para vocês. Ai, caiu um negócio aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, eu passo a ler, então, a partir dos versículos, deixa eu ver, 17, né? Antes de ler a partir do versículo 17, eu queria falar um pouquinho sobre como eles faziam a reunião. Nas reuniões dos cristãos, sempre era comum uma refeição de comunhão. Eu não sei aí em Teoflotone se vocês fazem, mas tem tempo que a gente não faz, né? Aquele almoço comunitário, né? A gente fala. Então, o almoço comunitário é onde cada família traz, né, um pouco, né? Na verdade, não traz pouco, né? Traz bastante alimento, uma refeição como se fosse para a sua família e mais um pouco. E a gente coloca numa grande mesa e todas as pessoas comem de tudo, né? E é interessante que sempre sobra muita comida. E é sempre uma comida muito gostosa, muito farta, porque cada um quer trazer algo bom, algo melhor, para poder compartilhar. Estão falando que eu estou falando muito alto. Se, gente, estiver saindo alto, vocês me avisam, porque às vezes eu não tenho ideia como que sai o som aí para vocês. Então, eles então faziam essa refeição, que era esse momento de comunhão, né? Onde as pessoas traziam o que eles tinham de melhor e todos comiam. E após essa refeição, então se fazia a Santa Ceia. Geralmente, eles faziam essas refeições à noite. Por quê? Havia muitos
escravos convertidos ao cristianismo. E eles trabalhavam o dia inteiro. Era uma longa jornada de trabalho árduo. E essa refeição, às vezes, era a única que eles tinham durante o dia ou durante a semana, uma refeição mesmo. E então, depois dessa refeição, celebrava a Santa Ceia. E Paulo, então, estava, parece que é num ambiente familiar, numa casa, isso é em Troade, ele começou a pregar. E a pregação dele se estendeu até a meia-noite. A casa era iluminada assim com várias lamparinas. Quem aqui já morou na roça? Não sei quem aqui teve já a experiência de ter uma lamparina. Eu tive. Na minha infância, né, na casa da minha avó, não tinha luz elétrica, então era lamparina. E na minha casa tinha luz elétrica, mas muitas vezes a luz faltava. Então, a gente tinha a lamparina a querosene, né? Tinha o pavio, né? Tinha até o lugar de pegar na lamparina. E vocês sabem que várias lamparinas dá aquela fumaça, fica aquele ambiente meio mórbido, né? E à noite não fica tão claro. E aí, nesse lugar, nessa casa em Troade, era um lugar de muito calor, fazia muito calor. Então, aquelas várias lamparinas acesas, aquele calor danado, havia ali um jovem sentado na janela, né, chamado Eutico. Por quê? Devia entrar uma brisa fresca, né? E esse jovem estava ali, né? Muito bem, senhor. Muito bem, Paulo. A lamparina, ele veio me mostrar a lamparina. Olha só, muito bem. Muito bom, Paulo. Então, e aí esse rapaz estava sentado na janela, ouvindo a mensagem, né, de Paulo. Mas como Paulo estava pregando e não tinha nem parado para comer, gente, olha só, já tinha dado meia-noite, né? E aquele rapaz cochilou e acabou adormecendo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já dormiu numa pregação? Quem aqui já dormiu? Eu, na minha infância, eu dormia demais. Tinha um membro que ele pregava, ele tinha o início, mas nunca tinha o fim, né? E ele pregava, às vezes, mais de uma hora, durante a semana. A gente trabalhava, e às vezes era criança também, ia para a igreja e começava a cochilar. Quanto mais ele falava, a gente caía, muitas vezes, batia a cabeça no banco, né? Então, eu vi a Adélia levantando o dedo. Quem mais já dormiu, gente? Numa pregação? Eu também, já dormi. Já dormiu, Paulo? Os dois Paulo? Ô, Paulo e Dinoraz, já dormiu? Não? Ixi, mas eu já. Então, esse Eutico, ele dormiu, né? Só que ele dormiu e caiu. Ele caiu do terceiro andar, gente. A casa era no terceiro andar. E esse jovem podia ser um daqueles trabalhadores, daqueles escravos. Lembra que eu falei que só à noite eles podiam ir para o culto? Né? Eles trabalhavam o dia inteiro. Então, possivelmente é um desses escravos. E ele, então, dorme e cai. E aí ele cai, o que acontece? Ele morre, né? E aí acontece, gente, aquele alvoroço. Imagina, todo mundo desce pela escada, vai lá e vê o rapaz que estava assistindo o culto, de repente está morto. Só que Paulo vai até lá, ora, né, por Eutico, e ele ressuscita. E Paulo traz de volta o rapaz, e todo mundo sobe. Agora eles fazem a ceia, né, eles comem, e Paulo volta a pregar até o amanhecer. Gente, foi a noite inteira Paulo pregando.
E aí, Paulo não queria deixar passar nada sem que ele ensinasse e preparasse bem esses irmãos, para que eles ficassem atentos às suas instruções. Por quê? Porque Paulo fazia o seu trabalho com muito zelo e com um senso de urgência muito grande. Ele queria ir para Jerusalém no dia seguinte, mas ele sabia que tinha muita coisa que ele precisa passar para aquela comunidade nova, era uma comunidade nova, e ele queria ir celebrar o Pentecostes em Jerusalém. Olha só, a festa do Pentecostes, né? Paulo, ele, apesar de ter quebrado seus laços com os judeus, ele ainda apreciava as antigas celebrações, as celebrações de Páscoa. Ele queria ter ido, mas não pôde, né? Mas agora ele quer ir participar da celebração do Pentecoste. Ele vinha da tradição judaica. Ele era apóstolo aos gentios, lembram disso? Ele pregava para os judeus não quiseram ouvir a sua mensagem, ele se tornou apóstolo aos gentios, mas nem por isso ele deixava de trazer no coração aquela saudade, algo que ele conhecia desde a sua raiz. Veja só, todos vocês aqui, me falem, vocês são luteranos de tradição? Quem aqui é luterano desde criança? Levante a mão. Desde criança. Sim. Agora, eu tenho, por exemplo, a Elister, que é metodista, tenho a Josi, que vem de uma outra tradição religiosa, e tem a Regina, que eu acho que é da tradição católica, né? Então, eu sou da tradição metodista. Veja só, por mais que eu me sinta em casa, dentro da igreja luterana, é muito bom, de vez em quando, eu estar numa igreja metodista de tradição, tradicional, quando eu escuto aqueles hinos cantados, sabe? A forma das pessoas cantarem, falarem, se dirigir às outras pessoas, enche o meu coração de alegria, sabe? Eu me sinto ali em casa, né? É a minha casa também, né? Por mais que eu me sinta, já estou há anos, né, dentro da igreja luterana, mas eu lembro que eu fui, há uns anos atrás, visitar uma igreja metodista de uma colega, que foi minha orientadora. Como foi gostoso ouvir aqueles hinos que eu cantava desde criança, né? Então, Paulo tem essa saudade de celebrar o Pentecoste junto com aqueles de tradição judaica, porque ele veio da tradição judaica. E aí, ele tem um amor e, ao mesmo tempo, uma saudade desse tempo. Agora que eu já expliquei bastante, eu vou ler apenas os versículos 17 até os versículos 38, porque é o teor da mensagem que Paulo prega em Troade, onde esse jovem cai e morre e tudo mais. Nessa pregação, aqui é um resumo da pregação, porque eu imagino que Lucas registrou o resumo do resumo, porque uma noite inteira de pregação, nossa, quantas páginas da Bíblia seria, né? Então, eu vou ler a partir do versículo 17. A mensagem de Paulo. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e lágrimas. E isso, apesar dos tempos difíceis que tive por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês anunciando o evangelho e ensinando publicamente e nas casas.
Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Eu tenho estado entre vocês, anunciando o reino de Deus. E agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza, eu afirmo hoje que se algum de vocês se perder, eu não sou responsável, pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o trabalho e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da Igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, eu, chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. E agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e poder dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembre as palavras do Senhor Jesus: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então todos choraram muito e abraçaram e beijaram Paulo. Estavam tristes, especialmente porque ele lhes tinha dito que nunca mais iam vê-lo. Então eles o acompanharam até o navio. Até aqui, né? Eu quis ler para vocês porque eu acho muito, muito importante essa mensagem de Paulo, como ele coloca para aqueles que estão ali, a liderança dessa igreja, como ele pastoreou o rebanho que o Senhor Jesus confiou a ele. E ele coloca algumas coisas. Em primeiro lugar, ele assinala, né, alguns aspectos de seu trabalho. Diz que falou sem medo. Ele falava sem medo mesmo. Ele arriscava a sua vida. Muitas vezes foram os amigos, né, os seus companheiros de missão, que não deixava que ele fosse mais adiante, porque não se temiam pela vida dele. Mas Paulo não tinha medo de perder a sua vida por pregando o evangelho. E ele não apelou para favores humanos, né? Não ficou preso nas mãos de nenhum ser humano. Ele sempre procurou fazer a vontade de Deus e seguindo a instrução do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. Segunda coisa que Paulo ensina, ele tinha vivido de forma independentemente.
suas próprias mãos tinha trazido para ele o seu sustento. Ele não ficou preso nas mãos de ninguém, ele não falava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Ele era um missionário itinerante. Ele ficava num determinado lugar o tempo que o Espírito Santo colocava no seu coração. Em Éfeso, ele ficou 3 anos. 3 anos ele ficou lá pastoreando o rebanho do Senhor. Então, ele viveu de forma independente. Ele trabalhou para ganhar os seus próprios sustento e ainda ajudou a sustentar os seus companheiros, que eram aqueles que também, junto com ele, faziam a missão do Senhor Jesus. Ele não cobiçou nada de ninguém e o seu trabalho, ele não só usou para beneficiar a si mesmo, mas também outras pessoas que precisavam da sua ajuda. Não ficou preso nas mãos de ninguém, pois não dependeu financeiramente de ninguém. Olha só, quantas vezes as pessoas, né, a liderança, a gente vê isso muito na política, mas infelizmente também há em algumas lideranças religiosas, que às vezes, para agradar algumas pessoas ou a uma própria liderança, fala aquilo que a liderança quer ouvir. E isso não era o que Paulo fazia. Ele não estava preso por ninguém. Então, ele falava aquilo que o Espírito Santo tocava no seu coração para falar. Ele era um missionário itinerante, movido apenas pelo Espírito Santo. Ele enfrentava o futuro de forma corajosa. Ele era, como ele mesmo disse, um cativo do Espírito Santo. Não sabia o que esperava. Na sua mensagem, quando ele fala que ele está indo para Jerusalém, ele sabe no seu coração que coisa boa não espera, mas ele sabia que devia enfrentá-lo e sabia que podia fazê-lo. Hoje eu recebi, né, uma pergunta desse texto, sobre como é que ele sabia, né? Como é que ele sabia que não ia mais voltar a ver aqueles irmãos, como é que ele sabia que ele ia para Jerusalém e que ele ia enfrentar muito sofrimento, cadeia, morte, né, que esperava ele ali. Gente, ele sabia. Por quê? Porque ele tinha uma comunhão íntima com o Espírito Santo, uma comunhão íntima com Deus. Quando você procura fazer a vontade de Deus e você está em íntima comunhão com Ele, Deus vai falando no seu coração. E eu sinto piamente que o Espírito Santo que falou com Paulo, né, aquilo que esperava por ele, né, e que deu-lhe a certeza que aquela viagem, que aquele momento era o derradeiro, era o último ali naquela comunidade, porque ele tinha cumprido ali a sua missão. Por isso ele fica pregando a noite inteira, falando, porque ele precisava exortar também aquelas pessoas a respeito dos falsos pastores, de lobos, né, de cordeiros que se passariam como lobos, pessoas que às vezes conheciam a palavra e que se tornariam mentirosos, que poderiam mudar, né? Então, ele precisava passar tudo isso, mas ele tinha certeza. Por que ele tinha essa segurança de que o que esperava ele não era boa coisa? Era por conta do Espírito Santo que testificava com o seu espírito aquilo que ele estava para passar. Assim como o Espírito Santo, assim como foi com Jesus. Jesus sabia o que ia passar, né? Jesus sabia que ia enfrentar a morte, que ia enfrentar a cruz. Por isso ele orou tantas vezes no Getsêmani, por isso o seu suor se transformou em gotas de sangue, né? Diante da dor, do que ele iria passar, do abandono dos seus, né? E ele sabia o que ia passar. Então, Paulo também, ele tinha uma íntima comunhão com Deus, uma íntima comunhão com Jesus, e ele sabia
que diante de tudo que ele já tinha passado, perseguição, açoite, emboscada, conspiração, o que esperava ele era coisa daí para pior, né? Então ele tinha certeza. A outra coisa que Paulo nos fala também nesse texto, ele recorda para essa liderança que eles precisam vigiar o rebanho do Senhor, cuidar do rebanho. Quem cuida de um rebanho, né, um pastor que cuida das ovelhas, isso não é uma coisa comum no nosso meio, né, mas a gente se estuda um pouquinho, né, sobre a forma de lidar do pastor com a ovelha. Ele tem que ser sempre muito zeloso, cuidadoso. Ele precisa limpar as feridas, ele precisa pôr o azeite, ele precisa limpar os ouvidos, ele precisa ungir com óleo para as moscas não ficar ali colocando suas larvas. Precisa levar a ovelha para beber água, alimentar o rebanho, né? E Paulo está dizendo aqui, olha, vocês precisam vigiar o rebanho do Senhor. Não era uma tarefa que esses presbíteros tinham escolhido, ou tinham sido eleitos, mas eles tinham sido escolhidos por Deus, não é por eles mesmos. Deus os havia escolhido. E Paulo está ali ministrando sobre eles e impondo também as mãos sobre eles para que eles tenham a coragem de dar continuidade a esse trabalho pastoral. E também mostra recorda que o perigo que ocorre, né? Então, primeiro eles precisam vigiar, porque a vigilância eterna é o preço da liberdade. Se nós não vigiarmos, às vezes, inúmeras vezes, as tentações vêm e nós podemos cair. E ao cairmos na tentação, perdemos a liberdade em Cristo, né? Cristo nos chamou para a liberdade, mas precisamos vigiar para não cairmos na tentação do inimigo, que lança sobre nós armadilhas para nos prender, para nos pegar e para nos escravizar. O inimigo quer nos escravizar, enquanto Cristo quer nos libertar. Então, para garantir a nossa liberdade, precisamos da vigilância eterna. Esse é o preço da nossa liberdade. A contaminação do mundo nunca está longe, né? Nunca está longe a contaminação do mundo. A falsidade, ela ataca ali onde está a verdade. Onde está a verdade, está a palavra de Deus, também ela convive com inúmeras situações que levam à falsidade, que levam à contaminação de ter uma fé, de perder aquela fé que é uma fé pura, intacta, né? Que é a igreja de Jesus Cristo, ela precisa se guardar de toda a contaminação. Mas em toda essa cena que Paulo coloca, né, nessa mensagem, há um sentimento dominante. Qual é o sentimento que a gente percebe? Eu percebi nessa palavra um sentimento de afeto muito grande por esses irmãos de Éfeso, um amor muito grande. E quando em qualquer igreja morre o amor, a obra de Cristo não pode menos do que murchar-se, né, e decair. A igreja de Éfeso, ela era muito querida por Paulo devido ao fato de que em sua atmosfera reinava o amor. Quando o amor esfria, nós também nos murchamos. Uma comunidade onde não existe o amor, a partilha, né, o afeto, o toque, né, isso acaba, as pessoas vão murchando também, né, vão deixando de ter vida. E aí eu gostaria agora de lançar para vocês, né, a partir de tudo que eu coloquei e falei,
Tenho ainda algumas coisas para depois ir finalizando, mas eu queria saber de vocês o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo neste texto. Quais são as suas perguntas? Quais são as suas considerações? Né? O que nós aprendemos com Paulo, com o apóstolo Paulo, nesse texto de hoje? Eu acho que a fé e a resignação dele, né? Porque ele sabia que iria morrer, que aquelas pessoas ele não veria mais. Mas a fé e a resignação dele, para ele estava tudo bem. Exatamente. Muito bom, Paulo. Verdade. Ele mesmo, diante do perigo, não desistiu, teve fé e continuou, né, nessa missão, resignado, né, sabendo que o que esperava não importava. O importante é que ele cumprisse a missão que ele tinha recebido do próprio Deus, do próprio Jesus. Alguém mais? Me chama a atenção o amor, né? O grande amor dele pela comunidade, como se fosse um pai, né? Se despedindo dos seus filhos, sabendo que estava chegando a hora dele se separar deles, e ele querendo dizer tudo, lembrar a eles tudo que ele tinha ensinado, né? E principalmente de colocar o papel de Deus presente na comunidade, colocar Deus como a referência diante de todos os desafios e problemas que eles tiverem. Então, eu percebi ele, assim, muito angustiado aqui no final, né? Exatamente preocupado de como que ficaria a comunidade sem uma orientação espiritual, né? Então, é até emocionante de ver esse amor dele tão grande pela comunidade. Então, muito, muito emocionante mesmo. Essas últimas palavras aqui, finais do parágrafo, né, do capítulo 20, é muito cheio de amor, muito cheio de paixão, né, pela comunidade e pelo que ele fazia, né? É verdade, muito mesmo. Muito cheio de amor, né? Muito cheio de paixão, de cuidado, né? Cuidado pastoral, um cuidado muito grande, um zelo muito grande. Bom, se alguém mais quiser falar, levante a mão que eu paro e a gente escuta. Eu também coloquei assim que para mim, né? Ficou assim, o que a gente aprende a partir desse texto? Para mim ficou assim que nós precisamos ensinar também a palavra de Deus, aquilo que nós recebemos, a tempo e fora de tempo. Por quê? Às vezes a gente sempre fica querendo esperar o tempo propício. Nós não sabemos se é a semente que vai germinar, né? Às vezes aquela que você jogou até sem intenção, essa vai germinar. E às vezes aquela que você se empenhou dizendo, nossa, mas eu dediquei àquela pessoa, às vezes aquela não vai frutificar. Então, para mim, ficou esse ensino, ensinar e falar de Jesus a tempo e fora de tempo. Ensinar a criança, ensinar o jovem, ensinar o adulto, ensinar o idoso. Não sabemos qual semente se frutificará. Devemos falar das boas novas do Evangelho de Jesus sempre. Quando o Espírito Santo de Deus nos tocar para falar para alguém, não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Só o tempo dirá o poder das palavras que saem da nossa boca. Isso inclui também a nossa família. A primeira comunidade que você deve pregar é a sua família. São os seus filhos, são para os seus netos, né? São para você mesma e também para o seu cônjuge, né? Então, começar a nossa
comunidade tem que começar dentro da nossa casa, dentro da nossa casa. E agora eu conto um exemplo pessoal, né? Minha mãe, ela tem 76 anos, e ela sempre chamava a atenção do meu irmão, que tinha 47 anos, quando ele falava de ir à igreja. Ela sempre falava, sempre orava por ele, e não deixava de mostrar para ele tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, estava dando para ele, as bênçãos, o trabalho, a saúde. O meu irmão, ele ficou um pouco revoltado depois que perdeu o filho, né? Que eu já contei aqui, num acidente que veio falecer uma semana depois. E ele ficou um pouco assim revoltado porque tanta gente orava por ele, nós estávamos orando, por que o filho dele não sobreviveu? Mas, a minha mãe não deixava de falar com ele sobre a palavra de Deus, sobre ele ir à igreja. E quando ele se foi, uma das coisas que minha mãe falou, sabe? Olha, eu sei que eu fiz tudo por ele. E falei até na última semana, uma penúltima semana, sobre a palavra de Deus, e perguntei para ele se ele tinha certeza da sua salvação. E ele disse que tinha. Então, a minha mãe ficou mais tranquila. Isso trouxe tranquilidade e paz ao coração dela. Então, uma das coisas que a gente precisa para termos a nossa consciência tranquila de que estamos cumprindo a missão que recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo é pastorear o rebanho do nosso Senhor. Então, vamos começar a pastorear, começando na nossa casa, começando na nossa família. Paulo sabia que coisas boas não esperava ele em Jerusalém, mas mesmo assim, ele obedecia à orientação e direção do Espírito Santo e ele caminhava para onde Deus o mandava. Nós também aprendemos que precisamos ter paixão missionária. Uma das coisas que eu acho que muitas vezes nós temos perdido na igreja. A igreja tem perdido a paixão missionária de fazer missão, de pregar a palavra. E a outra coisa, principalmente pelas almas perdidas. Aprendemos que o amor dá sentido à missão. Precisamos sentir o amor de Deus em nossas vidas, e essa deve expandir para aqueles que nos rodeiam. A igreja precisa deixar de ser somente espaço de reunião de pessoas, para se tornar um espaço de partilha, de cura, né? E Deus nos use também nessa tarefa curadora e consoladora na vida dos nossos irmãos e nossas irmãs. É isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, que nossa igreja, a gente hoje possa recuperar a paixão missionária, que a gente possa recuperar o amor, né? Porque sem o amor, tudo murcha, tudo é triste. E recuperar a igreja como uma comunidade de cura, como uma comunidade terapêutica, curadora, e onde seja espaço não só de reunião para ouvir, mas também para partilhar. Partilhar amor, partilhar alegria, mas também partilhar as dores e tristezas que também vêm sobre cada um de nós. Que Deus nos abençoe nessa tarefa, porque nós também somos igreja de Jesus. E como igreja temos essa tarefa de sermos pessoas que curam, pessoas que aliviam as cargas uns dos outros. Eu não sei se respondi a pergunta no decorrer do estudo, Adélia. Respondi? Sim? Então, tá bom. Eu gostei, né, que hoje a Adélia mandou para mim uma pergunta, né, antes do estudo bíblico, e vocês podem fazer o mesmo. Achei muito legal, porque assim que ela leu o texto, né, então ela teve uma
uma situação lá que ela quis perguntar, e eu acho que isso é interessante, é importante quando vocês lerem também e vir perguntas, podem me mandar no particular, né, que no grupo também pode ser a mesma dúvida de outras pessoas e a gente também vai estar trabalhando. Pessoal, vamos então encerrar também com um momento de oração, pedindo que Deus esteja conosco, nos abençoando e nos usando também como missionárias e missionários na obra do nosso Senhor. Nosso querido e bondoso Deus, nós te louvamos e glorificamos o teu nome por este momento de estudo, por este momento de partilha da tua palavra. Ó Deus, nós te agradecemos pela herança que recebemos da tua palavra através da vida e pregação do apóstolo Paulo. Ele que, sem medir esforço e sem poupar a sua própria vida, se colocou no centro da tua vontade, no centro da tua missão, de pregar a boa nova do Evangelho para todas as pessoas, não só judeus, mas muito mais os gentios, aquelas pessoas que não eram colocadas como dignas de receber a tua palavra. Usa-nos, ó Deus, também como missionárias e missionários, para poder levar a tua palavra, Senhor, a tempo e fora de tempo. A começar dentro da nossa própria família, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos bisnetos, com os nossos familiares, mas também com as pessoas que nos rodeiam. E ajuda-nos também, como o corpo de Cristo, sermos uma igreja que cura, uma igreja que partilha o amor, a fé, a esperança, mas que também partilha as alegrias e também as dores e sofrimentos. Unge, Senhor, a nossa boca e o nosso coração com teu Santo Espírito. Dá-nos um restante de semana abençoado por ti. Guia os nossos passos para fazermos a tua vontade. E perdoa, Senhor, os nossos pecados. No nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Rapidamente, que vamos sair na janelinha, só para tirar a foto, né? E podermos postar, porque... Deixa eu ver. Você está aí? Sim. Então, tira para mim a foto, porque eu acabo esquecendo de postar. Pronto. Pessoal, muito obrigada por estar mais uma vez aqui comigo, conosco, né? E até semana que vem, se Deus assim